Paz do Senhor, irmãos. Meditação que Deus falou no meu coração. Quando Deus nos chama, a gente tem que estar preparados. Por mais que o nervosismo esteja em nós. Eu gostaria que os irmãos abrissem Daniel, capítulo 4. Eu gostaria que os irmãos orassem nesse momento, porque é a palavra de Deus que vai ser transmitida, é algo sério, que Deus possa me capacitar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te peço nesse momento que o Senhor me use e que eu fale aquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor, que tudo que for falado aqui seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que haja transformação e mudança, em nome de Jesus. Amém. O 24 diz assim, irmãos: e esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o Rei, meu Senhor, a saber, lançar-te-ão entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Farão comer erva como os bois, serás molhado do orvalho do céu, e passarão-te 7 tempos a ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Enquanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com a raiz da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tivesses conhecido que o céu reina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça. Deixa as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua paz. Irmãos, pode deixar a Bíblia aberta que a gente vai continuar lendo, mas nesses primeiros versículos trata algo muito importante. Na sexta-feira o pastor me chamou, eu estava ali com ele conversando, e ele falou assim, ó, domingo é você. Irmãos, quando ele fala isso, a perna da gente já treme. Porém, já veio esse capítulo no meu coração. Só que ontem eu cheguei aqui e a pastora estava falando do reinado de Nabucodonosor, que Sadraque, Mesaque e Abednego. E ontem a gente aprendeu um pouco mais. E ontem eu parei para pensar que o rei já havia conhecido o nosso Deus através de Daniel e seus amigos. Se a gente for ler os capítulos anteriores, o rei, ele declara o nosso Deus, mas só dos lábios, não do seu coração. Ele reconhece o poder do nosso Deus. Deus permitiu que o povo de Israel, o povo de Judá, fosse levado cativos. E aqui, Daniel interpreta o sonho do rei. O sonho, ele viu que tinha uma árvore muito grande, que chegava até o céu, dava fruto, e ela era cortada. E esse sonho, interpretado por Daniel, revela que era o próprio rei. Deus ia cortar ele. Deus ia mostrar para ele a sua soberania. Olhando aqui, Daniel podia falar assim, mas ele me trouxe cativo, estou num reino, ele merece isso. Ele merece viver como animal, é um castigo de Deus. Mas Daniel sabia que Deus que tinha permitido ele estar ali. Daniel sabia que ele foi levado ao cativeiro porque Deus quis assim. A misericórdia de Deus é tão grande que ele usou seu servo. Daniel fala assim, irmãos: portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Irmãos, Daniel não queria ver o rei sendo corrigido por Deus. Ele queria que o rei, irmãos, se voltasse e visse o seu pecado. Homens de Deus têm que agir assim. Independente da circunstância que se encontra, o nosso conselho deve ser de amor ao próximo. Ele amava esse rei,
ele entendia que tudo que aconteceu na sua vida tinha um propósito e não desejou o mal. Pelo contrário, ele deu uma oportunidade para o rei mudar. Mas hoje a gente vive assim também. Hoje Deus nos dá a palavra, coloca pessoas no nosso caminho e muitas vezes a gente não escuta um conselho. Eu vejo aqui claramente que Deus deu esse sonho porque Ele esperava mudança. Ele não queria castigar de imediato, porque se fosse a vontade de Deus, Ele não tinha avisado. Ele já tinha cumprido, porém, Ele deu uma oportunidade. Ele deu uma oportunidade e a gente vê, se a gente ler esse capítulo, a gente vê que ele ficou perturbado com esse sonho. Deus mandou Daniel interpretar. Deus não deixa dúvida. Quando Ele falar com você, irmãos, Ele vai ser claro. Ele vai ser direto. Daniel falou, você será cortado, tirado entre os homens. Viverá como um animal. Ele não falou bonitinho. Ele estava diante do rei. Ele estava diante da autoridade máxima ali, né? Mas ele não ficou tímido, não ficou com vergonha, não ficou com medo. Ele falou diretamente ao rei e o que o Senhor ordenou. E muitas vezes a gente, por ser uma autoridade ou alguém que a gente gosta, a gente quer passar a mão por cima. Isso daí, irmãos, não é amor. Porque quando Deus fala, que é para a gente falar, a gente tem que falar rasgado, para a pessoa entender. E aqui ele falou, Senhor, Rei, pela misericórdia, mude, não peques mais. Quem sabe assim o meu Deus usa de misericórdia. Porque, irmãos, a gente sabe que Deus, quando a gente reconhece que estamos errados, Ele muda o nosso caminho. Hoje a gente também tem uma consequência. Hoje, os nossos atos também nos levam a um lugar. Hoje é o inferno. Aqui, ele ia viver como um animal. Até parece loucura, né? O grande Nabucodonosor, um rei reconhecido por sua fama, seu poder, mas ele esqueceu que acima dele tem um Deus. Que acima dele, Deus olhava para o seu povo. E ele não estava sendo justo. Mas Deus é justo. E avisou ele. Se a gente continuar no versículo 28, diz assim: todas as coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, porque ao cabo de 12 meses, quando passava no palácio real da Babilônia. Irmãos, é outro erro nosso. Muitas vezes a gente acha que Deus falou conosco hoje e acontece hoje. Não, irmãos, o tempo de Deus é diferente. Mas você tem que ter uma certeza, vai acontecer. Se você não mudar os seus hábitos, os seus caminhos, não se converter a Deus, vai acontecer. Talvez eu fico pensando aqui, que o rei já tinha até que meio que esquecido disso. 12 meses, se passaram uns meses disso. E ele falou assim, creio eu, não aconteceu até agora, não sei mais se vai acontecer. Porque Nabucodonosor já tinha visto o poder de Deus. Ele conhecia o nosso Deus. Ele viu Sadraque, Mesaque saiu da fornalha. As roupas não tinham nem cheiro de fumaça. Fez um decreto para o nosso Deus. Então, não era um Deus desconhecido para ele, mas simplesmente ele não o aceitava como seu Deus. Falou ao rei e disse, porventura, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha grandeza? Irmãos, ele não reconhecia a grandeza do nosso Deus. Ele achava
que tudo que ele tinha conquistado, as guerras que ele tinha ganhado, era através do seu poder. Ele se achou o autossuficiente, se esquecendo que sem Deus não somos nada. E no versículo 25 diz assim, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Foi Deus que deu, foi Deus que permitiu. Deus que permitiu ele ser o grande rei Nabucodonosor, mas aqui ele se esqueceu disso. Aqui ele achou que com as suas próprias forças, ele tinha ganhado todos aqueles reinos. Com a sua própria força, tinha levado o povo de Israel a ser cativo. Irmãos, quem permitiu ser cativo foi Deus. Não foi porque ele era um grande reino. Foi porque Deus queria ensinar seu povo. E usou ele. Muitas vezes Deus também faz isso com a gente. Coloca circunstâncias, não é para a gente, ele não quer o nosso sofrimento, porém ele quer o nosso aprendizado. Ele quer mudança, e às vezes é trágica. Esse povo aqui foi cativo. A gente sabemos que eles foram levados como sábio, né? Daniel, mas muitos ficaram como escravos, muitos sofreram. Daniel, onde aprendemos seus amigos, ele recusou todo o conforto do palácio, da comida, ele não se misturou, ele não se contaminou. Daniel foi importantíssimo, porque ele interpretou 2 sonhos. Deus deu a oportunidade, claramente, do rei ver o seu poder. Mas isso não adiantava. Ele só falava da boca. Mas seu coração não estava convertido. E hoje acontece isso. Muitos vêm, falam, vêm de sábado, vêm domingo. Porém, o seu coração ainda não se converteu a Deus. A gente fica esperando algo extraordinário acontecer para a gente servir ao nosso Deus. Irmão, já aconteceu. Ele já enviou seu Filho por amor a nós. E muitas vezes a gente acha que estamos vivendo igual esse rei. Hoje eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, tenho meu carro, tenho minha casa, porque eu trabalho, porque eu me esforço. Irmãos, tudo que você tem foi Deus que deu. Se você tem saúde, foi Deus que te deu. Se você tem uma casa hoje, foi Deus que te deu. Se você tem a sua família, foi Deus que te deu. Não ache que foi só pelas suas forças. Muitos hoje estão esquecendo da soberania de Deus. Estão se esquecendo das coisas simples. Se estamos cultuando a Deus, foi porque Deus permitiu. Não é porque eu sou boa, não é porque eu trabalho. O orgulho desse rei não deixava ele ver a grandeza de Deus. Pelo contrário, ele colocava as suas forças em si mesmo. Isso é loucura. Ele achava que ele era o maior, mas ele se esqueceu que quem tinha dado era o próprio Deus. Como Deus dá, irmão, ele pode tirar. Ele tirou, a gente vai ver um pouquinho aqui mais para frente, que ele tirou tudo. Por quê? Não houve mudança. No 31, irmãos, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou a ti o reino, e te lançarão entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, farteão comer erva como os bois, e passarão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dar a quem quer. Aqui chegou a consequência dele. Aqui Deus falou com o próprio rei. Você será tirado. Aqui, irmãos, quando chega, não tenho mais o que fazer. A gente só vai ter que passar. Ele ignorou o aviso. Ele não deu atenção que Deus estava falando com ele. E no dia de hoje é a mesma coisa. Nada acontece na sua vida sem Deus te avisar. Não ache que você se afastando, ou você se esfriando,
Não ache que Deus já não te avisou que você precisa mudar, que você precisa buscar mais a palavra, você precisa estar na igreja, você precisa fazer o devocional. Não ache, porque Deus sempre avisa. Deus avisou, porém passou 1 ano, 12 meses, aí chegou. E o próprio Deus falou com ele. E ele foi levado, irmãos. Hoje eu faço uma pergunta aqui que eu fiz para mim. O que estamos esperando? Estamos esperando chegar a consequência de Deus na nossa vida? Para reconhecer que precisamos dele? Para reconhecer que tudo que temos e somos é por causa dele? Será que você está esperando virar um animal? Ou acontecer algo não muito bom, vamos falar assim, na sua vida, para você reconhecer que precisa de Deus, que você precisa que Deus esteja contigo? Porque era um rei aqui, irmãos. Imagina, acho que na cabeça dele nunca imaginava, vou virar um animal, pelo vai crescer em mim, minhas unhas. Muitas vezes a gente está acostumado só com o básico de Deus, porque não busca e não vê. Irmãos, Deus faz algo extraordinário, mas quando Ele quer corrigir, Ele também faz. Quando Ele quer que a mudança seja notória, Ele faz. Não espere chegar esse tempo não, irmãos. Aprenda aqui que é mais fácil. Aprenda com o erro do rei. Continuando a leitura, diz assim, 33. E na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, a qual foi tirado entre os homens, comia erva como os bois, e seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, a fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a vir o entendimento. Então eu bendizei o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, cujo reino de geração em geração. Não despreze o aviso de Deus. Mas, irmãos, se porventura você já desprezou e estiver passando na correção de Deus, o final faz toda a diferença. Passou 7 anos e o grande rei Nabucodonosor reconheceu o Altíssimo. Ele reconheceu que precisava de Deus. E sabemos que nessa época a idolatria era muito forte. Imagina um rei de um império reconhecer o nosso Deus. Ele reconheceu. E por que você não quer reconhecer quando Deus fala com você? Por que você não quer reconhecer que precisa de Deus? Irmãos, Deus é amor. Ele é justo, mas Ele quer te salvar. Se Ele fez esses 7 anos para esse rei, não foi para castigar por maldade, foi para arrependimento. Ele queria salvar. E é isso que Ele quer hoje para nós. Ele não quer que você sofra à toa. Ele quer que você sofra, mas reconheça. E outro, irmãos, isso só foi a desobediência dele. Não foi porque Deus mandou o castigo, não. Foi porque ele não estava com o princípio de Deus. Mas ele reconheceu. Ele reconheceu o Altíssimo. E muitas vezes hoje aqui nós estamos assim, cegos, não reconhecendo o Rei diante de nós. Não estamos reconhecendo a sua soberania na nossa vida. Mas, irmãos, assim como esse rei se arrependeu, e a gente for ler um pouquinho mais para frente, Deus dá a ele o trono novamente, com mais poder e glória. Deus não quer tirar o que você tem. Ele não quer castigar você à toa. Ele faz isso por amor. Ele faz isso para você se quebrar, se humilhar diante dele. Ele estava se achando demais,
o poderoso, e Deus mostrou para ele que ele é o Todo-Poderoso. Não é homens, mas sim o nosso Deus. E muitas vezes a gente está assim, se achando, se esquecendo que Deus está vendo todas as coisas. Está se esquecendo que há um reino maior ainda, que é o reino de Deus. E para fazer parte, a gente tem que quebrar o nosso eu. A gente tem que se humilhar perante Deus e reconhecer que nada somos sem Ele. Se Ele te deu, irmãos, cuide, valorize, apresente a Ele, agradeça a Ele. Muitas vezes a gente se esquecemos do simples. Hoje a gente toma um café, um chá, e está tão fácil ir no mercado comprar, que a gente esquece que quem nos deu foi Deus. Deus te deu saúde, deu a oportunidade de estar aqui. Não deixe que a correção de Deus chegue até a ti. Não deixe que o seu egoísmo te segue. Não deixe que o seu poder humano seja maior do que o Deus da sua vida. Porque às vezes achamos que somos os bam, como diz o Mike, não somos nada. Deus tirou tudo de um rei para mostrar a ele. O que Ele vai precisar tirar de você para mostrar que Ele é o Deus, que Ele está no controle? É sério. Irmão, essa palavra de passar para a igreja falou comigo. Falou comigo. Às vezes, o tempo de Deus não é igual ao nosso, mas vai cumprir. No 37 diz assim, ó: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as obras são verdades, os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam em soberba. É sério, irmãos? Pode humilhar todos que andam na soberba. Quem anda não aceita correção, não aceita a Deus. Quem anda assim se acha. Mas cuidado, irmãos. Cuidado. Porque diz assim: porque todas as suas obras são verdade e seus caminhos são juízo. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus não é mentirosa. E os caminhos de Deus é juízo. É Ele que muda a nossa vida. Mas Ele pode humilhar os que andam em soberba. E eu fiquei pensando nisso. Humilhar. Sabe por que Ele pode nos humilhar? Porque a gente não é humilde de reconhecer o nosso erro. O rei aqui foi humilhado, porque não reconheceu o Altíssimo. Ele não reconheceu o nosso Deus de todo o seu coração. E ele foi humilhado. Que possamos, irmão, pensar nessa palavra. Que possamos refletir a glória. Podemos ver a glória de Deus na nossa vida. Mas não queira ver, irmãos, o poder de Deus quando Ele for te corrigir. É muito forte também. Eu agradeço a oportunidade. Foi isso que Deus colocou no meu coração. E eu vejo também, irmãos, antes de encerrar, que Deus é misericordioso. Ele usou de misericórdia com Nabucodonosor. Ele avisou. Ele devolveu tudo o que ele tinha. O nosso Deus não é Deus de ficar guardando rancor, não. O nosso Deus é aquele Deus que quando você se arrepende, Ele fica feliz. Ele quer te restituir. Ele quer você andar junto com Ele. Eu estou com uma frase na minha cabeça, e eu falei para o Mike esses dias, foi no culto no lar, e Deus falou isso comigo, eu queria compartilhar. Ele nos chama como servo, mas nos vê como os filhos. E é realmente isso. Estamos aqui para servir um Deus que nos olha como filho, que nos vê com a bondade de um pai. Então não troque isso. Não troque Deus pelos seus orgulhos. Seja humilde e peça perdão se, por acaso,
haver pecado se o seu coração não está nele. Essa foi a palavra, irmão. Eu agradeço a oportunidade.